Aleluia! Boa noite a todos, paz seja convosco. Nós vamos iniciar mais uma escola bíblica para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu vou te dar aí alguns minutinhos para que você possa convidar o pessoal para chegar na sala, para estar conosco aqui na nossa aula. Tá bom? Vamos entrando, deixa eu ver aqui, estou conectado, deixa eu ver quem já está comigo aqui. Aleluia, deixa eu abaixar aqui, porque senão já viu, né? Tá, eu tenho aqui comigo a Priscila. Paz, Priscila, Deus abençoe você. E a Priscila aqui, ela está acompanhando duplamente, ela está acompanhando duas vezes. Uma vez porque ela está lá e outra porque... Amém, vai. Então, nós temos também o Paul, que está nos acompanhando aqui. Hoje ele está na técnica. Dá um tchauzinho aí, Paul, se bem que só eu vou ver, mas tudo bem. Então, tá bom. Tem a pastora Cristiane, a pastora Deide, né? Tchauzinho para vocês também. E nós vamos iniciar a nossa aula, tá bom? Então, corre lá no grupo, convida o pessoal. Vamos entrando aqui na nossa sala. Hoje o nosso tema, ele é muito especial. Tá aqui a Priscila estourando os coraçõezinhos. É assim que eu gosto. E aí nós vamos então construindo a nossa aula. Amém? Então, deixa eu só abrir aqui. Para assim, a Leni acabou de entrar. Daniela, paz, Dani, como vai você? Como vai o Sandro? Dá um abraço aí no Sandro, na filha, na Manu. Amém? Estou com saudade de vocês, tá? Leni, família, que é, né? Gia aqui. Amém. Vamos lá. Amados, hoje nós vamos começar a falar a respeito de um novo tema, tá? Eu sempre gosto de trabalhar a escola bíblica em série, porque aí nós conseguimos aprofundar muito mais dentro da mensagem, tá bom? Se fosse um tema único, ficaria um pouco difícil a gente conseguir abordar todas as nuances do tema para que você possa entender, mas trabalhando assim em série é muito melhor, tá? Então nós vamos dividir esse tema em 4 partes, tá? Nós vamos iniciar, vamos dar a introdução hoje e daí nós teremos mais 4 partes, ou seja, serão 5 aulas a respeito deste tema. Vai dar para você aprender muita coisa em relação a ele, tá bom? Nós vamos falar hoje, eu busquei aqui um tema para poder trazer essa motivação para você. E o tema para a nossa escola bíblica, né, para essas 5 aulas, vai ser 4 princípios poderosos que vão mudar a sua vida. 4 princípios poderosos que vai mudar a sua vida, né? Nós começamos a falar sobre Neemias no domingo e nós aprendemos que a nossa vida ela é feita de transição, ela é feita de mudança. Nós entendemos isso. Então, nós vamos estar falando a respeito disso, nós vamos estar falando desses princípios que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história, que vai fazer de você um vencedor em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Priscila, Paul, Daniela, aleluia. Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Xiii, meu celular travou. Deixa eu ver aqui. Ó, esse celular não é meu, esse celular é da Deide. E esse celular está meio travadinho, tá bom? Bom, enfim, a gente vai arrumando aqui no decorrer. Mas, estourando os coração. Amados, antes de nós iniciarmos, então, eu quero orar com você, né, para que você possa entrar nessa visão, captar essa palavra e que você possa ser dirigido por ela. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite. Uma noite abençoada, uma noite onde nós, Senhor, separamos esse tempo para estar aprendendo um pouco mais acerca da Tua Palavra. Pai amado, nós vamos estar falando de princípios, ó Pai, que mudará a nossa história. Princípios, ó Pai, que mudará a nossa vida. Eu lhe peço então, ó Pai, em nome de Jesus, abra o entendimento, Senhor, dos meus irmãos, para que eles possam, ó Pai amado, ouvir a Tua voz,
compreender a tua voz e que eles sejam, ó Pai, edificados por essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor Deus irá fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos iniciar então o nosso tema. Como eu disse, nós vamos falar sobre 4 princípios poderosos, tá? Que vai mudar a sua vida. Aleluia. E esse estudo ele será baseado em Neemias, tá? Neemias ele passou por várias fases de sua vida e de copeiro ele chegou a governador, né? Então, de copeiro do rei a governador ali. Então, amados, foi uma transição, foi uma trajetória realmente poderosa, realmente vitoriosa. Então, nós vamos basear as nossas aulas em cima desse personagem tão importante chamado Neemias. Amém? Amados, vamos lá então. Eu quero ler aqui com você um texto, tá, na minha Bíblia, Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 2. Na verdade, nós vamos estar falando de todo o livro, tá? Todo o livro, mas para a gente começar a nossa aula, a gente vai falar do capítulo 2 e aí a gente vai na sequência no decorrer das aulas, tá bom? No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi muito e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse o rei: que me pedes agora? Então, olha isso. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei se lhe é de agrado. E assim nós continuamos o nosso texto. Marca aí bonitinho esse texto e nós vamos começar a falar desses princípios, né? A primeira coisa que eu quero tratar com você eu quero deixar muito claro o que é um princípio, né? Quando nós falamos de princípios para a vitória, princípios para isso, princípios para aquilo, a questão é o que é um princípio. Você precisa ter essa imagem muito clara em você para você conseguir extrair alguma lição disso, tá bom? Então, a primeira coisa aqui é o que é um princípio, tá? Princípio é uma ação ou processo que serve de base, que serve como raiz. Então, um princípio é uma raiz, tá? Imagine aí uma arvrinha, né? Uma arvrinha, quando eu era pequeno eu falava assim, imagine uma arvrinha, e essa arvrinha ela começa como? Ela começa com uma pequena semente. Mas a árvore, ela sabe, ela tem a ciência, ela tem a consciência que ela não é aquilo. Que ela não é aquela bolinha, que ela não é aquela coisinha pequena. Ela sabe que ela, dentro dela, dentro de si, ela tem potencial para virar árvore, ou seja, para crescer, para multiplicar, para florescer. Então, muitas vezes, qual é o grande impedimento da nossa vida? O grande impedimento da nossa vida é pensar que nós somos apenas isso. Aqui mora o segredo da nossa vitória. Quando você olha para você, né, você não está segurando o celular aí, está apoiado em algum lugar, olha aí para suas mãos, e quando você olha para você, e você pensa que você é apenas isso, você meio que se limita. Imediatamente você começa a viver abaixo da expectativa. Você tem que sim olhar para você
olhar para as suas mãos, mas entender que você não é apenas isso. Entender que você é muito mais do que isso. Então, amado, o princípio é uma raiz. E toda raiz, eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas toda raiz ela é pequena. Mas não tem problema nenhum em ser pequeno, não é? Porque toda raiz ela é pequena, mas dentro dela existem coisas grandes. Eu, se fosse você, colocaria isso aí, anotaria isso em algum lugar. Agora está na moda status né, de WhatsApp, de Face, assim. Coloca aí no status. Toda raiz ou toda semente é pequena, mas ela tem dentro de si a capacidade e o potencial para se tornar grande. Imagine uma semente olhando para a árvore. Deu para entender aí? Imagine uma semente olhando para a árvore. Imagine uma semente olhando para ela mesma e dizendo, olha, eu sou pequena, olha, eu vou ter que ser plantada, olha, eu vou ficar debaixo da terra, olha só a minha dificuldade, olha só isso, olha só aquilo. E essa mesma semente, ao invés de olhar para baixo, ao invés de olhar para dentro dela mesma, essa mesma semente, ela para com isso e ela se volta para a árvore. E ela fala, não, peraí, eu sou isso aqui, mas eu posso chegar àquilo ali. Eu sou deste tamaninho aqui, mas eu posso ficar desse tamanho aqui. Amado, é muito diferente, sim ou não? Quando ela olha para o tamanho dela e ela se vê pequena, toda a sua motivação e toda a sua força, ela fica diminuída. Mas quando ela olha para o tamanho dela e vê o potencial que ela tem, isso é muito diferente, sim ou não? Então, amados, você é uma semente. Eu sou pequeno, pastor. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque dentro de você existe o potencial para se transformar em árvore. Aleluia! Glória a Deus por isso. Você que vai entrando aí, vai dando um joinha para mim, mostra para mim esse rostinho lindo, né? Eu consigo ver você aqui quando você dá um joinha aí para mim. Aqui está nos acompanhando a nossa irmã Kátia, a Amanda, a Leni, o Pô, a Anice. Paz, Anice, saudade de vocês. Dá um beijo aí no Clinton, tá? A Gabi Araújo. Então, amados, nós estamos falando sobre isso, falando sobre a capacidade, os princípios que vai transformar a nossa vida, né? 4 princípios poderosos que vai transformar a nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto. O que é um princípio? O princípio é uma raiz, tá? O princípio é um momento, o princípio é o lugar onde tudo tem início, onde começa todas as coisas. Tá? Então, quando a gente aprende isso e quando a gente entende isso, nós entendemos que a nossa vida ela precisa ser feita através do quê? Através de princípios. Você precisa de princípios para que você consiga transicionar a sua vida. O que é transicionar a vida? Transicionar a vida é você sair de um ponto e chegar a outro. É você sair da inércia, você sair do não movimento e ir em direção ao movimento, tá? E quando nós falamos disso, nós falamos de intencionalidade. Palavra bonita, não é? Intencionalidade, ou seja, o nosso movimento precisa ser intencional. Aqui, amado, é outra questão bastante interessante. Algumas pessoas, elas têm o desejo de fazer. Né? Elas são ativas. Elas fazem, sempre estão fazendo alguma coisa. Mas nem sempre elas têm intencionalidade, nem sempre elas são intencionais. Então, muitas vezes elas estão fazendo por fazer. Muitas vezes elas estão fazendo, mas elas não entendem que aquilo que elas fazem pode ser um instrumento de mudança para a vida delas mesmas e para a vida de outras pessoas. Tá? Então, quando nós falamos de princípio, nós estamos falando, né, quando nós chegamos à filosofia, nós estamos falando de definição. Definição.
Então, o princípio é uma definição, né? Um princípio é uma lei fundamental, é uma lei de fundamento pela qual ou da qual se desenvolve outras leis, se deriva outras leis. O dicionário é o meu segundo livro predileto no mundo inteiro. E aqui, né, eu criei a minha própria definição. Existem essas que eu citei para você, são definições de dicionário, mas tem a minha própria definição, né? A minha definição diz assim: princípio é aquilo que é capaz, é o argumento que é capaz de gerar movimento dentro de nós. Princípio é o argumento vindo de Deus, que é capaz de gerar movimento dentro de nós, que é capaz de tirar você da inércia, que é capaz de fazer com que você se mova, é capaz de fazer com que você ande. Este é um princípio. É por isso, amado, que a tua vida só muda quando você troca o pensamento. E o que é trocar o pensamento? Trocar o pensamento é trocar o princípio. Legal? Você que tem, se você tiver alguma pergunta aí, alguma coisa, tá bom? Vai mandando aí para mim que eu estou acompanhando por aqui e eu vou estar lendo a tua pergunta ou respondendo, tá bom? Legal, vamos seguindo aqui. Tá, então a primeira coisa aqui dentro disso é o princípio. Você quer mudar de vida? Amém. Mude o princípio. Se você quer mudar de vida, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar o princípio. Se você mudar o princípio, você vai mudar toda a estrutura que é montada em volta disso. Tá bom? Então, para mudar de vida, mude o princípio. Tá? Aí está o primeiro segredo, né? Quer mudar de vida? Legal, mude o princípio. Se você não mudar o princípio, amado, essa mudança ela não vai se sustentar. Se você não mudar o princípio, essa mudança ela vai até começar ali, mas ela não vai ter força, ela não vai ter, né, ela não vai engrenar. Então você vai meio que patinar, você vai começar naquela vontade. Já aconteceu isso com você já? Né, comigo, confesso para vocês que de vez em quando acontece. Há uns 2 anos atrás, eu acho, falei, eu vou emagrecer. E daí eu vou emagrecer, só que eu não mudei o princípio. Então, eu tinha o desejo de emagrecer, mas eu não tinha mudado o princípio. Pergunte se eu emagreci. Né? Não pergunta aqui, mas tudo bem. Amados, ao invés de eu emagrecer, eu engordei. Por quê? Porque eu não mudei o princípio. Eu tinha a ideia, eu tinha o sonho, eu tinha a vontade, mas eu não arrumei os meus horários, eu não arrumei aquilo que eu comia ou não comia, eu não arrumei nada, eu não mudei meus hábitos, ou seja, eu não mudei o princípio. E porque eu não mudei o princípio, não aconteceu. E daí eu entendi essa verdade. Eu falei, não, peraí. Eu quero, então eu vou precisar mudar alguma coisa. E daí, no ano seguinte, eu aprendi a lição e resolvi mudar. Né? Então, não parece, ou parece, eu não sei, mas 30 quilos já se foram, né? 30 quilos já se foram. Então, amados, nós precisamos mudar o princípio. E quando nós mudamos o princípio, então toda a estrutura ao redor ela começa a ser alterada também. Uma pergunta para você: existe algum princípio aí que você tem a necessidade de mudar? Existe algum princípio aí que você ache que é indispensável, imprescindível que você mude? Então, mude o princípio para que você consiga, então, mudar de vida. Vamos seguindo? Amados, a pergunta é quem foi o homem, né? Quem foi Neemias? O que é Neemias ou quem foi Neemias? Neemias, ele é um personagem que ali ele esteve na corte do rei Artaxerxes, no período pós-exílio, e Neemias ele tinha um cargo importante. Neemias ele era copeiro do rei. Ser copeiro do rei naquela época era uma coisa importante, mas uma coisa extremamente perigosa.
Tá? Então, Neemias ele era bem visto pelo próprio rei. Tá? Por quê? Porque o copeiro do rei ele tinha a responsabilidade de servir o rei, sim, mas Neemias ele também tinha a responsabilidade de não deixar o rei ser envenenado. Ou seja, ele provava o vinho antes do rei tomar. Complicado isso, já pensou? Envenena o rei, daí vai lá, Neemias toma, Neemias morre no lugar do rei. Então, o rei, ele tinha Neemias em autoestima, por consequência do trabalho que ele desenvolvia. Então, amados, é necessário que você entenda isso. Ser copeiro para aquela época era um trabalho de bastante prestígio. Por quê? Porque envolvia muito perigo. Tá? Então, Neemias ele tinha acesso livre ao rei. Isso facilitou, na verdade, a vida de Neemias em muitos pontos. Por quê? Porque ele era um judeu que estava ali exilado, a família dele, né, havia sido prisioneira de guerra. Tá? Então, Neemias ele estava num país estranho, numa terra estranha, numa cultura estranha, porém, a vida de Neemias era muito tranquila pelo serviço que ele desenvolvia. Tá bom? Então, era assim a vida de Neemias. Está aqui Daniel dando paz. Boa noite, Daniel. Paz. Seguindo. Então, amados, Neemias, por ter uma vida bastante tranquila, Neemias, ele meio que, como diz aquela música, né, deixa a vida me levar. Neemias estava lá vivendo a vidinha dele. Neemias estava meio que acostumado àquela situação. Ele era um cara que tinha sido retirado de seu país, de sua cultura, de seus parentes, e estava ali num país estranho, mas a vida estava legal, então, ok. Mas, um belo dia, chega até Neemias alguns conterrâneos, né, de Neemias, e esses conterrâneos contam qual era a situação da terra natal. E Neemias, então, ele recebe aquela notícia. É interessante aqui, e aqui tem uma outra lição para você, que Neemias ele recebe aquela notícia, mas Neemias ele começa a esboçar sentimento. Olha só o que eu vou dizer para você. Neemias, ele recebe a notícia e imediatamente Neemias começa a esboçar um sentimento. Neemias, ele começa a se entristecer, Neemias, ele começa a chorar. Neemias, ele fica preocupado com a situação de Jerusalém. Amados, deixa eu dizer algo para você, e aí nós vamos fechando, né, a questão do personagem. Neemias, por ter uma vida confortável, ele poderia simplesmente ter recebido aquilo como uma notícia comum. Como muitas vezes hoje nós fazemos, não é? A gente liga a televisão, olha, morreu 50 pessoas. Ah, ok, legal, vou continuar almoçando. Olha, aqui aconteceu um tsunami, não sei aonde, e tá, ah, ok, vou para o shopping. Né? E Neemias ele poderia ter recebido a notícia como apenas um informe, né? Como apenas uma informação. Mas não, Neemias ele recebeu aquela notícia e ele tomou aquela notícia para si. Ou seja, Neemias ele teve empatia. Neemias ele foi empático com aquelas pessoas que estavam vivendo aquela situação. E Neemias, então, ele teve uma reação. Tá? E aqui eu quero me demorar. Neemias, ele teve uma reação bastante comum, né? Bastante normal. Neemias, ele ficou triste. E Neemias, ele então chorou. Né? Então, amados, essa é uma reação bastante comum, bastante corriqueira. Muito provavelmente você já deva ter tido esse tipo de reação em relação à tua vida, e foi exatamente isso que Neemias fez. Então, amados, o que eu quero dizer para você em relação a isso? Eu quero dizer para você que não existe pecado na tua reação. Pastor, cuidado com o que você vai dizer.
É verdade, amados. Não existe pecado na tua reação. Tá? Então, quando você recebe uma notícia, é pecado chorar? Não. É pecado ficar triste? Não. É pecado até ficar com raiva? Também não. Não é pecado. A tua reação não é pecado. Por quê? Porque a tua reação, ela mostra o quê? Ela mostra emoção. E as nossas emoções, elas foram criadas e dadas pelo próprio Deus. Significa então, amado, que você mostrar emoção não é pecado, não é errado. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas criaram um falso conceito, né? E esse falso conceito ele limita a ação do Espírito Santo, ele limita a ação de Deus, né? Esse conceito diz que se você é homem, mostrar emoção, como choro, como tristeza, alguma coisa assim, é um sinal de fraqueza. Então, nós aprendemos desde pequeno, né? Eu me lembro que às vezes eu caía e ralava o nariz, e daí, né, sempre alguém dizia para mim, olha, homem não chora. Daí eu falei, Jesus, homem não chora. E às vezes, né, engolia aquele choro e deixei rasgando. Mas como o homem não chora se está doendo? Né? E eu cresci ouvindo isso. Muito provavelmente, se você é homem, em alguma época da sua vida você também ouviu uma palavra dessa. Ou, se você é mãe, você já deve ter dito isso para os seus filhos, né? Ou ouvido isso. Homem não chora. Né? Então, esse homem não chora, ele vem nos acompanhando. Então, quando o dia é ruim no nosso trabalho, homem não chora. Ele fica irritado, ele chuta o cachorro, ele não quer conversa, ele entra dentro de casa e bate a porta do quarto, mas homem não chora. Né? Homem não chora. Então, quando ele tem algum problema no casamento, então ele vai lá, desconta na bebida, ele vai lá, desconta no mau humor, ele vai lá, desconta num monte de coisas, mas homem não entristece, homem não chora. Então, amados, esse é um conceito que foi vendido para nós e, infelizmente, nós compramos esse conceito e, por consequência disso, nós temos pago um preço muito alto. Né? E o contrário também acontece. Mulher, o sexo frágil. Amados, essa é uma grande ironia, né? Porque assim, mulher, o sexo frágil. Outro dia eu vi no Facebook, né? Se homem tivesse cólica menstrual. Se você não viu esse vídeo, procura. Então, amados, sexo frágil é um pouco estranho, né? É sabido que mulher é mais resistente à dor do que homem. Nós bem sabemos, amado, e daí se a gente for começar a contar aí, é muita coisa. Então, mulher, sexo frágil é meio estranho. Mas foi vendida essa ideia de fragilidade, foi vendida essa ideia de delicadeza, de florzinha e coisa e tal. Eu não estou dizendo que ela não precisa ser bem tratada, não estou dizendo que ela não precisa ser amada e respeitada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode ver, ou não pode olhar para a mulher como sendo inferior, por ser um sexo frágil. Você não pode olhar para ela como sendo, né, uma coisinha meio que delicada que não vai conseguir entender o que está acontecendo. Não, não tem nada a ver. Né? Então, quando nós olhamos um para o outro e nós entendemos essa verdade, então nós abandonamos essas coisas, né? Nós abandonamos essa questão de ser sexo frágil, porque a mulher ela pode aguentar muito mais pancada do que nós, homens. Nós abandonamos essa coisa de homem não chora, por quê? Porque nós sabemos que dói tanto quanto. Então, são ideias e conceitos, e eu disse para você, né, são princípios que você precisa entender que pode ser uma resposta. Resposta a quem? Resposta para você mesmo e resposta para o outro. Resposta para você, resposta para o outro. Mas antes de você ser uma resposta para o outro, você precisa entender que existe a necessidade de você entender a pergunta. É uma verdade essa, é ou não é? Antes de você entender a resposta, você precisa entender a pergunta. Antes de você fornecer uma resposta, você precisa entender qual é a pergunta. E é aqui
que muitas pessoas se perdem nesse processo. Elas não conseguem entender as perguntas que são feitas. Elas não conseguem entender o porquê daquilo estar acontecendo. E porque ela não entende a pergunta, ela não consegue formular a resposta. E porque ela não entende a pergunta, ela não consegue fornecer essa resposta. E porque ela não entende a pergunta, quando você pergunta para ela o que você quer, ela não sabe responder. Por quê? Porque ela nem entendeu qual é a pergunta. Então, segundo conselho que eu dou a você é: entenda qual é a pergunta. Entenda qual é a pergunta, antes de você querer ser resposta para as pessoas. Isso, então, é muito interessante. E olha só que coisa legal. A Bíblia diz que Neemias ele recebeu essa palavra. Amém, glória a Deus, aleluia. E quando ele recebeu essa notícia, Neemias ele teve uma reação emocional. E a pergunta que eu faço a você é: qual tem sido a tua reação emocional diante das adversidades da vida? Qual tem sido a tua reação? Né? Porque é sabido que todos nós temos isso. Você pode até esconder, mas que elas estão aí diante de você, sim, elas estão. Então, amado, Neemias ele teve uma reação emocional, como todos nós temos e como todos nós mostramos em alguma época da vida. Só que tem um porém aqui, tem um parênteses aqui. Neemias ele teve uma reação emocional, só que Neemias ele entendeu, ou foi levado a entender, aí a gente já não sabe muito bem, mas Neemias ele teve uma atitude, ou seja, aqui está o princípio. Aqui está o princípio. Eu, se fosse você, anotava isso. Eu, se você fosse você, colocava isso na sua Bíblia. Eu colocava isso no seu celular. Não sei. Mas aqui está o princípio. Vamos lá. As emoções fazem parte de quem nós somos. Mas elas não são tudo o que somos. As emoções fazem parte de quem nós somos, mas elas não são tudo o que somos. Aleluia. Então, amados, nós precisamos entender isso. As emoções, elas fazem parte do que somos. Então, esse negócio de vou esconder minhas emoções. Amém, aleluia. Você vai até conseguir fazer isso durante alguns meses, talvez durante algumas décadas, talvez durante alguns dias, você vai até conseguir fazer isso. Mas, quando você esconde as tuas emoções, automaticamente você se priva de uma promessa de Deus. Como assim, pastor? Sim, a Bíblia declara que bem-aventurado, ou felizes. E a palavra bem-aventurado, a frase bem-aventurado, quer dizer assim, mais do que feliz. Mais do que feliz, ou mais do que apenas felizes, são os que choram. Ou seja, são os que mostram uma reação. São os que deixam transparecer essa reação emocional. Por quê? Porque essas pessoas que choram, elas serão consoladas. Essas pessoas que choram, elas serão consoladas. Então, quando você esconde as tuas reações, você está se privando de ser consolado. Você está se privando de ser consolado muitas vezes pelo próprio Deus e muitas vezes por quem está perto de você que te ama. Sabia disso? Às vezes a única coisa que a tua esposa quer de você é que você mostre emoção. Por quê? Porque ali ela vai ter a condição de lhe consolar. Não de te julgar, não de te recriminar, mas de consolar você. Afinal, você foi escolhido por ela. Não é? Às vezes a única coisa que você, esposa, tem que mostrar é sentimento. Por quê?
Porque aí você vai dar a oportunidade ao teu esposo de consolar você. É muito interessante isso, né? Nós, como criança, e por isso que a Bíblia declara que se você não virar uma criança de novo, ou seja, não criança na estatura, mas criança no comportamento, se você não virar criança de novo, é muito difícil você ir para o céu. Na verdade, é impossível. Por quê? Porque a criança é assim. A criança, ela corre e ela desobedece e ela não ouve o pai, não ouve a mãe e aquela coisa toda, e daí ela cai, rala. E quando ela cai, rala o nariz, quando ela cai, machuca a cabeça ou alguma coisa assim, o que ela faz? Ela abre um bocão e ela começa a procurar onde é que está a mãe e onde é que está o pai dela. Por quê? Porque quando ela descobre a mãe, quando ela descobre o pai, ela corre. Por que ela corre? Porque ela sabe que ela vai chegar lá e ela será consolada. Então a criança sabe desse princípio. A criança, então, ela vive esse princípio. Então todas as vezes que a criança se machuca, ela corre para a mãe, ela corre para o pai. E ali então ela é consolada. Não é? E daí a gente vai crescendo, vai ficando adulto. Tem alguém entendendo essa palavra aqui ou não? A gente vai crescendo, vai ficando adulto, vai ficando independente, vai achando que já sabe das coisas. E daí nós caímos. E quando nós caímos, nós ficamos o quê? Travados. Com medo de mostrar sentimento, com medo de mostrar emoção. E nós não corremos para lado nenhum. Nós não corremos para Deus, para Ele nos consolar. Nós não corremos para a esposa, nós não corremos para o marido, nós não corremos para os filhos não correm para os pais. E daí fica todo mundo curtindo a sua dor. Amado, isso é horrível. Um mundo onde as pessoas elas não se consolam, isso é horrível, isso é desgastante. Então, o princípio amado, as emoções fazem parte de você. Então, nada desse negócio de ficar escondendo emoção. Elas estão aí. Só que elas não são tudo o que você é. Você é muito mais do que isso. Tá bom? Então, se eu pudesse aqui sugerir, dar um tema para você, né? O tema seria, essa parte da aula seria, pense nisso. Vamos pensar nisso. Então, aqui eu até anotei para você, aqui. Viver só de emoções compromete o futuro, já que elas nos fazem tentar andar para frente só olhando para trás. Viver de emoções, bonito, né? Parece que eu li no livro, não, mas eu que escrevi. Então vamos lá. Viver só de emoções compromete o futuro. Por quê? Porque quem vive só de emoção, ele tenta andar para frente. Só que o problema é que ele só olha para trás. Então, amado, viver só de emoções é isso. Então você fica preso ao que aconteceu há 700 anos atrás. Você fica preso àquela rejeição de 1 milhão de anos atrás. Você fica preso àquela família disfuncional que você teve há 60 anos atrás. Você até tenta andar para frente. Você até tenta vencer, você até tenta, né, se desvencilhar disso. Mas o problema é que você só está olhando para trás. Então isso é muito prejudicial, isso te prejudica muito, tá? Então pense nisso. Pense se você não está olhando muito para trás. Pense se você não está olhando muito para aquilo que já passou. Pense se você não está avançando porque você fica muito preocupado com aquilo que não existe mais. Aquilo que não existe mais. Né? Então, pensa nisso. Então, segundo ponto aqui que eu coloquei. Viver negando a existência das emoções é de igual modo perigoso, porque ela nos priva de buscarmos o consolo que vem de Deus, nos jogando cada dia mais no isolamento, nos fazendo supervalorizar nosso tamanho ou a falta dele.
Neemias recebeu a notícia. Você precisa ficar comigo agora aqui, você precisa entender isso. Neemias recebeu a notícia. Neemias sentou e chorou. Neemias ele ficou triste, Neemias ele ficou chateado. Só que Neemias, ele não ficou só vivendo de emoção. Só que Neemias, ele não ficou supervalorizando quem ele era. Neemias ele teve o equilíbrio. Porque Neemias, se fosse alguns hoje, Neemias ele começar a falar assim, mas o que eu posso fazer? Eu sou só o copeiro. O que eu posso fazer? Não, mas eu só estou aqui servindo o rei. O que eu posso fazer? Eu sou só aquele que... Não, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ah, quem sou eu? Eu sou pequeno, eu sou um servozinho. Neemias ele poderia ter dito isso para ele mesmo. E se ele tivesse dito isso para ele mesmo, sabe o que teria acontecido, amado? Nada. Não é? Eu sou pequeno, eu só sou o copeiro. Ah, eu não posso fazer nada. Olha só, eu estou muito longe. Olha só, Jerusalém está do outro lado. Olha só, nada teria acontecido. Então, Neemias ele estaria agora aqui supervalorizando a sua falta de tamanho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você não anda supervalorizando a sua falta de tamanho? Hã? Eu sou pequenininho, eu sou humildezinho, eu sou pobrezinho, eu sou carentezinho, eu sou empregadozinho. Será que você não anda valorizando a sua falta de tamanho? Ou supervalorizando a sua falta de tamanho? Ah, eu sou só o filho, ah, eu sou só a esposa, ah, eu sou só isso, eu sou só aquilo. Ora, existe algum problema em você ser a esposa? Eu não vejo problema nenhum. Existe algum problema em você ser só o filho? Eu não vejo problema. Existe algum problema nisso? Não. Mas muitas vezes nós ficamos supervalorizando o quê? O nosso pequeno tamanho. E aí, amados, nós não vivemos a promessa de Deus. Então, pensa nisso. Será que você não está valorizando a sua falta de tamanho? A próxima vez que você olhar para você, para que esse negócio de sou pequenininho. Para que esse negócio de eu sou, né? Às vezes eu converso com amigos meus, empresários, e daí eles falam assim, não, eu sou pequenininho. Às vezes eu converso com, não, a minha casinha. Não, o meu carrinho. É tudo inho. E o do outro é tudo ão. Amados, vamos mudar de postura em nome de Jesus? Hã? Muda de postura em nome de Jesus. A minha vidinha. Como assim, vidinha? Meu sentimento, como se fosse, eu sou uma pessoa, como eu... Não, amado, para com isso. Vamos crescer em nome de Jesus, vamos expandir em nome de Jesus. Neemias só foi agente de mudança porque Neemias entendeu que ele não era só o copeirozinho. Eu sou só o copeirozinho, que estou servindo o reizinho. Não. Neemias ele entendeu que ele tinha sim uma posição, Neemias ele entendeu que ele tinha sim, ele chamou para si a responsabilidade da mudança, e Neemias ele começou a fazer o quê? Neemias ele começou a buscar o que ele tinha que fazer, o que ele poderia fazer. Tanto é que quando o rei perguntou para ele o que ele queria, Neemias ele já tinha uma resposta meio que formulada. Ou seja, Neemias ele já foi nutrindo dentro de si o que ele deveria fazer. Será que você já está nutrindo dentro de você o que você deve fazer quando acabar essa pandemia? Será que você já está nutrindo dentro de você o que você precisa fazer durante essa pandemia? Ou você está esperando a situação chegar para depois eu vou ver, porque eu sou tão pequenininho que eu vou ver como é que vai fazer? Não!
Não é assim que vive não, amado. Então, em nome de Jesus, aprenda essa questão, aprenda essa palavra com Neemias. Eu não sou só o copeirozinho. Eu sou um agente de mudança, em nome de Jesus. Amém? Você é um agente de mudança, em nome de Jesus. Então, amados, Neemias ele poderia ter se apegado no fato dele ser apenas o copeiro, mas ser apenas o copeiro o credenciou para ser um agente de mudança. Ele só foi um agente de mudança na vida de um país inteiro, porque ele era apenas o copeiro. Amado, mude a perspectiva, mude o princípio da tua vida, em nome de Jesus. Se você se vê como sendo alguém pequeno, eu libero crescimento sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Eu libero uma visão ampliada sobre a tua vida aí agora, em nome de Jesus. Começa a se enxergar como Deus te vê, em nome de Jesus. Você não é pequenininho, você não é o menorzinho, você não é o inferiorzinho. Você é um agente de mudança. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus. E, amados, a dica é, e nós vamos encerrar por aqui. Busque sempre trabalhar o equilíbrio, respeitando a dor, mas não dando a ela um espaço que não lhe pertence. Respeite a dor. Vai chorar? Chora mesmo. Não fica... Não, vai chorar, chora. Chora mesmo. De verdade. Mas não dê à sua dor um espaço que não compete a ela. Um espaço que não pertence a ela. Isso eu aprendi na minha vida, eu tenho aprendido na minha vida. Vai rir? Então, amado, seja escandaloso. Faz mesmo. Alegre-se mesmo. Vai chorar? Chora. Não fica com aquele choro, eu estou chorando do lado de dentro. E pro lado de fora eu estou com aquela cara de paisagem. Não, vai chorar? Faz mesmo, chora mesmo. Mas entenda que você não pode dar à sua dor um espaço que não pertence a ela. Você não pode deixar que a sua dor tome um espaço além daquilo que é necessário. Morreu alguém? Chore. Foi embora? Chore. Perdeu alguma coisa? Chore. Mas levante-se e ande. Não fique chorando eternamente. Não fique se lamentando eternamente. Eu converso com pessoas que perderam. Olha, eu perdi um bom emprego. Puxa, chato. Sim, muito chato. Quanto tempo faz isso? Eu tinha 18 anos, a pessoa está com 65 hoje. E até hoje chora por causa daquele emprego. Levanta, anda. Olha, eu perdi um relacionamento. Quanto tempo faz isso? Olha, faz 10 anos. Levanta, anda. Olha, levanta, anda. Chore. Chore sim. Não tem problema nenhum. A minha oração e o meu pedido é para que Deus envie pessoas para lhe consolar. Então chore. Porque se você não chorar, você está abrindo mão de ser consolado. Mas não se permita permanecer no choro por muito tempo. Entendeu essa visão aí? Pegou a visão aí, amados? Então, a dica para você é: não dê espaço para a tua dor além daquilo que ela merece. Não dê espaço para a tua dor além daquilo que ela merece. Então, o princípio número 1, princípio de hoje, né? E hoje a gente teve várias aqui dicas, mas se você tiver que esquecer de tudo e guardar apenas uma frase, emoções fazem parte de quem somos, mas elas não são tudo que somos. Este é o princípio, essa é a dica. É um princípio poderoso para que você mude de vida. Amém? Amados, eu quero aqui agradecer, nós vamos encerrando a nossa aula, mas deixa eu dizer antes aqui, quem está comigo aqui
assistindo, vai dando um joinha aí, vai dando um coraçãozinho. Eu não gosto de joinha não, eu gosto de coraçãozinho. Vai dando um coraçãozinho aí, manda os coração para nós. Amém. A Priscila, o Pô, a Daniela, a Gabi. Quem mais está aqui? A Amandinha. Ô, Amandinha, a Kátia. Isso, estoura os coração para nós. A Kátia, né, a Rosângela, Isilda, né? Quem mais? A Rose, a Laís, Daniel, a Jane, Isabel, o Antônio, o Tonho, né? Nosso chamamos carinhosamente de Tonho, a Jane. Quem mais está aqui? A irmã Lídia. Eu vou contar uma coisa para vocês, só para que vocês fiquem com o coração a mil. Eu não ia falar não, mas a minha esposa até olhou para mim, mas eu vou falar assim mesmo. A irmã Lídia, ela fez um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para mim. Beijo, minha irmã. Amém? Quem mais está aqui? A Leni, né? Leni, família. Estourando os coraçãozinhos. Está aqui a Viviane também. Então, amados, esses nossos irmãos estão aqui nos assistindo hoje. Eu quero dizer a vocês que vocês são um projeto de Deus. Quero dizer a vocês que tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo para abençoar a tua vida, tá? Então, pegue esse princípio. Você tem emoção. E as tuas emoções, elas fazem parte de você. Talvez você esteja um pouco mais melancólico esses dias. Talvez você esteja um pouco mais sensível esses dias. Não tem problema nenhum, amado. Porque as emoções, elas fazem parte de você. Mas as tuas emoções não é tudo o que você é. Tá bom? Então, que você possa guardar esse princípio na tua vida. Isso vai mudar a tua história. Então, você vai saber que quando você chora, não tem problema nenhum. Mas por quê? Porque você não é só aquele choro. Você é muito mais, a tua história é muito maior do que isso. Amém? Amém. Eita glória, né? Amém, aleluia. Meus queridos, então que Deus esteja abençoando a tua vida. Deixa-me orar por você, para que essa palavra fique gravada aí no teu coração, Deus, em nome de Jesus. Que essa palavra fique gravada nesse coração. Que essa palavra, Pai amado, ela fique, Senhor, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito verdadeira, muito positiva na vida e no coração de cada um dos meus irmãos. Deus amado, eu abençoo, Senhor. Senhor, se nós temos vivido tempos onde temos que esconder sentimento, onde estamos supervalorizando o nosso pequeno tamanho, agora em nome de Jesus Cristo, tudo isso está cancelado porque nós somos aquilo que o Senhor Deus nos autoriza a ser. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos projetos do Senhor. Por isso agora em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu oro. Eu oro, ó Pai, para que cada um, homem, jovem, mulher, cada família aqui representada, Senhor, tenha, Senhor, argumentos sólidos para vencer. Tenha, Senhor, uma vida próspera, tenha uma vida produtiva. Que cada um aqui, ó Pai amado, se encontre, ó Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia. Eu abençoo a cada um aqui, em nome de Jesus. Pai amado, que essa palavra alcance vidas, que essa palavra, Senhor, resgate corações. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, o nosso próximo encontro vai ser na sexta-feira, também de maneira online, tá bom? Então, sexta-feira, 8 horas da noite, nós estaremos aqui. E olha, sexta-feira, não vou contar, só vou dizer para você que nós vamos ter novidade aqui na sexta-feira, tá bom? Então, esteja acompanhando aí conosco, né? Vou estar mandando o convite para você, tá? Mas que você possa, em nome de Jesus, receber aí essa palavra no teu coração. Então, que Deus te abençoe a tua vida, que você tenha uma excelente noite, fique com Deus, né? Obrigado a todos que nos assistiram, amém. Super coração aqui, família da Viviane, da Jane também.
Aleluia. Então que Deus esteja abençoando a tua vida. O Peu também está aqui conosco, tá? Então seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Paz.